Oiê, bem-vindo ao nosso trabalho de história. Eu sou a Mirella, uma das integrantes do grupo, e hoje eu vou apresentar um pouquinho para vocês, já vou fazer a introdução do tema, que é arquitetura gótica religiosa. E aí, espero que, assim como nós tivemos essa experiência de aprender um pouquinho mais sobre esse período tão fantástico da arquitetura histórica, vocês possam viajar conosco e adquirir esse conhecimento e essa curiosidade durante esse processo do trabalho. A arte gótica surgiu com o fim do feudalismo, quando as cidades começavam a crescer, e quando o clero ainda tinha uma forte influência sobre a vida social e política na sociedade europeia. Além disso, foi nessa época que a Europa foi assolada com a peste bubônica, que dizimou mais de um terço da sua população, com estimativa de 25 a 75 milhões de pessoas. Devido a isso, a mão de obra foi escassa tanto na produção quanto no comércio, o que gerou uma onda de fome, tanto na Europa quanto na França. Além disso, a França também sofria com constantes ameaças de invasões. Juntando o medo da fome, da morte e a constante ameaça de guerra, a população buscou refúgio na religião como uma última esperança. Foi aí que a arte gótica começou a se desenvolver, mostrando na sua arte a forma como que a população sofria com o medo, o pânico, a violência e o medo da morte na Europa inteira. Então, eu acho de extrema importância começar citando que o estilo gótico ele só foi possível por conta da substituição do trabalho servil para o trabalho livre dentro do setor da sociedade medieval. Isso acabou influenciando os construtores da época a terem maior estímulo de criatividade para desenvolver suas construções e, enfim, as construções lindas que a gente tem até hoje. Seguindo para uma outra linha de raciocínio, o termo gótico ele foi instaurado apenas na época do Iluminismo, lá pelo século XVII, XVIII, porém ele era considerado um insulto estilístico, porque os iluministas diziam que a arte gótica era bárbara, pois ela era de maior... elas eram de maioria medievais, certo? E aí, eu já faço um gancho para a ideia da palavra gótica, que tem referência aos povos bárbaros germanos, que costumavam se chamar godos ou godos, que aí faz essa ligação entre gótico e esses povos. Bom, através do domínio da dinastia angevina, o novo estilo foi introduzido na Inglaterra e aí depois ele foi se espalhando pelos Países Baixos, pela Alemanha, pela Espanha, um pouco pelo norte da Itália e uma parte de Sicília. Esse novo estilo gótico ele é chamado de radiante. Ele consiste na tendência no maior uso de vitrais e o menor uso de alvenarias no desenho da estrutura. Isso faz com que você tenha a impressão de que tem apenas uma construção constituída por vidros, que no caso são os vitrais, e menos aquelas construções de estrutura mesmo. Um exemplo disso é a capela de Sainte-Chapelle, espero que tenha falado certo, e a capela anexada à residência real no Palácio da Cidade, na França. Ambas expressam muito bem essa constituição do maior uso dos vitrais, e a gente vai colocar umas imagens para deixar mais claro essa ideia.
Seguindo para o segundo processo, né, entre o estilo gótico, a gente tem o gótico flamejante, que ele acaba aparecendo lá na metade do século XIV, e os seus traços eles são extremamente característicos por conta da sua decoração exuberante. Isso se dá porque os nobres e os cidadãos ricos da cidade do norte da França competiam para ver qual catedral ou igreja teria maior exuberância e seria muito mais belo aos olhos. E aí, por conta disso, ele tomou esse nome flamejante por conta dos desenhos sinuosos e flamejantes que ornamentavam as janelas. Falando um pouco sobre o gótico do norte europeu, ele acabou se difundindo mesmo pelo todo o norte da Europa, lá pelo século XII. Isso se deu porque os artesãos que se formavam na ilha da França, eles acabavam levando seus conhecimentos para outras cidades. E aí também a gente pode já considerar a informação de que cada cidade desenvolvia as suas construções de acordo com o material que era disponível em abundância. Então, por exemplo, os tijolos. Os tijolos, eles eram muito usados no norte da Alemanha, no norte da Polônia e nas regiões que eram ao redor do mar Báltico. Bom, agora falando sobre o gótico sul-europeu, é interessante dizer que o sul-europeu ele acaba sendo muito mais abrangente porque não tem um estilo certo e definido. Eles acabam sendo diferentes de acordo com a sua região. Então, por exemplo, vou citar a Espanha e Portugal. Elas possuem características extremamente diferentes. Então, a Espanha tem a Catedral de Toledo, tem a Catedral de León, tem a Catedral de Burgos, que, se você observar bem, elas têm sim características semelhantes, mas elas possuem muito mais diferenças em sua constituição visual do que as outras que, por exemplo, foram construídas no norte da Europa. Bom, a Itália acaba sendo um caso particular porque ela mesma quis ser considerada uma arquitetura gótica diferente das outras, mesmo que ela tenha sido inspirada na arquitetura gótica francesa, ela quis ter um modelo singular, então ela apresenta características diferentes. O uso, como já foi dito, é o do mármore mesmo, e aí ela acaba sendo influenciada por outros estilos, que foi notavelmente influenciada pelo estilo bizantino, introduzido em Ravenna. E aí, as maiores catedrais, que são um extremo ponto turístico na Itália, a gente pode começar a citar a Catedral de Milão, que é linda, e a Catedral de Orvieto. Tem a Catedral de Florença também, que é a Santa Maria del Fiore, se não me engano. Porém, é a catedral antes do Duomo, que foi construído no Renascimento. A gente vai colocar essa imagem também, porque a ilha teve influências de outro estilo arquitetônico. Então, essa catedral acabou passando por 3 processos diferentes, e antes do Renascimento ela não tinha o domo, certo? E, enfim, essa é a parte considerada, até essa parte ela é considerada o estilo gótico em sua essência mesmo. Bom, comentando um pouco sobre a arquitetura gótica no Brasil, ela aconteceu no final do século XIX e ela foi justamente e fortemente inspirada na arquitetura gótica do período medieval. Para alguns historiadores, ao falar do gótico brasileiro é a mesma coisa que falar sobre o estilo neogótico, que justamente é uma imitação do gótico original que surgiu na Europa, pois o gótico brasileiro ele não surgiu na mesma época que o gótico na Europa, sendo que no final do século XIX, com todas as influências e adaptações no território brasileiro, devido à sua cultura, sua sociedade, política, foi sim aplicada a cultura gótica, que por isso foi conhecido como o período neogótico. E agora citando alguns exemplos de construções
tanto no Brasil quanto na Europa, de arquiteturas góticas que mais influenciaram essa arte. Podemos citar aqui no Brasil 3 grandes construções, como a Catedral da Nossa Senhora de Boa Viagem em Minas Gerais, a Catedral de Petrópolis no Rio de Janeiro e também a Catedral da Sé em São Paulo. Bom, comentando um pouco a respeito do arquiteto que projetou e construiu a Catedral da Sé, o seu nome é Maximilian Emil Hell, que nasceu no dia 17 de setembro de 1861 na Alemanha. Durante seu período de estudo, se formou em Hannover. Em 1888, ele veio ao Brasil com o intuito de trabalhar nas ferroviárias que estavam em construção em Minas Gerais, que, 10 anos mais tarde, acabou mudando para São Paulo, que acabou atuando como professor na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Mesmo sendo parte de uma família repleta de engenheiros, aqui em São Paulo, aqui no Brasil, ele acabou atuando mesmo como arquiteto em construções no estilo neogótico, como podemos ver nas obras na Catedral da Sé, que é a Catedral Metropolitana de São Paulo, temos também a Igreja da Consolação e a Catedral de Santos. Porém, infelizmente, ele não conseguiu chegar a ver essas obras construídas, prontas, pois elas acabaram sendo feitas e finalizadas no ano de 1967 apenas. E, infelizmente, Maximilian acabou falecendo no dia 27 de agosto de 1916, na cidade de Santos.